Paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos falar sobre a oração, né? Onde está na Bíblia que Deus ouve a nossa oração, né? Salmos 18, 6 diz assim: Na minha aflição eu invoquei a Deus, clamei ao Senhor por ajuda do seu templo e ele ouviu a minha voz e o meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Então, né, o salmista Davi falando aí, né, que ele invocava o Senhor e o Senhor ouvia. Então, aqui para nós, né, orar, buscar Deus, né? Salmo 63, 6 diz assim: Eu me lembro de ti quando estou deitado, medito em ti durante as vigílias da noite. Então, Deus se agrada também, né, com as orações na madrugada, né? Salmos 119, 62 diz assim: À meia-noite eu me levanto para agradecer-te pelos teus julgamentos justos. Então, né, o Senhor aí, Davi falando mais uma vez que orava na madrugada, né? Deus se agrada a oração da madrugada. Salmo 145, 18 diz assim: Deus está perto de todos os que invocam, em verdade. Então, né, aqueles que oram de coração ali, com o coração aberto, Deus ouve, né? Deus ouve a sua oração, não importa se você é crente, se você não é, Deus te ouve, pode orar. Eu já comentei aqui, né, que quando eu não era crente, eu dobrei meu joelho ali para orar apareceu um homem de branco, irmãos. Eu não sei se foi um anjo, se foi o próprio Deus, né? Eu só sei que ele dobrou o joelho do meu lado e ficou ali de joelho dobrado do meu lado. E quando eu olhei para ele, ele desapareceu, irmãos. Porque eu não era crente, não conhecia, né? Mas eu acredito que foi o próprio Deus que estava ali comigo. Então Deus ouve a tua oração, né? Deus ouve a nossa oração. Provérbios 8, 17 diz assim: Eu amo os que me buscam e os que me procuram me acharão. Então o Senhor gosta que a gente conversa com Ele, né? Jeremias 29, 12 diz assim: E vocês me chamaram e viram a mim em oração e eu vou escutá-los, né? Então o Senhor falando aí que vai nos ouvir, Ele nos ouve, né? Jeremias 33, 3 diz assim: Clame a mim e responderei, prontamente lhe contarei coisas grandes, compreensíveis que você não sabe. Então o Senhor falando aí que Ele vai responder, né, nossa oração, né? Salmos 6, 6 diz assim: Mas quando você orar, entre no seu aposento reservado e depois de fechar a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que observa em secreto o recompensará. Então, né, meus irmãos, a gente não precisa ficar mostrando, né, para as pessoas que a gente está orando, né? Tem gente que fica falando, né? Ai, olha aqui, eu tô orando, né? Deus não se agrada, né? Ele quer que a gente ore em secreto, Ele quer que a gente busque Ele sem parar, né? Aqui em Mateus 7, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 diz assim: Persistam em pedir e lhes será dado, persistam em buscar e acharão, persistam em bater e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha, e todo aquele que bate se abrirá. Realmente, quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe entregará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente? Né? O Senhor perguntando: Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas ao que pedirem. Então, irmãos, o Senhor falando aqui, né, pra gente persistir na oração, que a gente é mal, a gente dá coisas boas para nossos filhos. Imagina o Senhor, né, que é nosso Pai, Ele nos dá coisa boa, muito melhor que nós, né?
Então, irmãos, aqui em Mateus 18, 20 diz assim: pois onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Também tem a oração conjunta, né, irmãos? Deus se agrada também da oração conjunta. Então aí, o coronavírus, né, irmãos? Se você não pode fazer a obra de Deus, você não pode sair de casa, mas você pode orar, né? Quantas pessoas aí precisando, né? Intercessão é uma obra de Deus também, né? Então vamos orar para aqueles que estão aí sofrendo, né? Nos hospitais, que tristeza, né, irmãos? Quanta gente morrendo, quantas pessoas perdendo seus entes queridos também, que fica aqui, né? Nós temos que orar por eles também, que Deus console o coração deles. Não é fácil perder um ente querido, né, irmãos? E quantas pessoas passando necessidade, né? Desempregado. Então vamos orar, né, irmãos, para essas pessoas. Vamos interceder sem parar, porque a palavra de Deus diz para nós orar sem cessar, né, irmãos? Ela não, tudo, irmãos, que a gente faz, se a gente fazer exercício, que é ótimo para o corpo, em excesso faz mal. Se a gente beber água, que é ótimo para o corpo, em excesso faz mal. Tudo, irmãos, que a gente faz em excesso faz mal. Tudo nessa vida. Mas oração não. Oração tem que ser orar sem cessar, né? Orar sem cessar. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo que pedires em oração, tendo fé, vocês vão receber, né? Então, tudo que a gente tem fé, né? Marcos 11, 24 diz assim: é por isso que eu lhes digo, todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam e as terão. Então nós temos que ter fé que nós já recebemos, né? Porque muitas pessoas pedem, mas não tem fé. Então o Senhor quer que nós tenhamos fé, que nós já recebemos, né? Eu não era crente também, irmãos. Eu não gostava muito de orar, né? Porque eu falo sempre, oração não é fácil, né? No começo, irmãos, você orar 5 minutos, você quase morre, é uma eternidade, né? Quando você não ora, não é acostumado a orar, 5 minutos você não vê a hora de acabar, né? Você não tem nem palavra mais e tá ali, né? Então eu fiz um propósito com Deus de orar na madrugada 5 minutos. Meu filho, ele tinha bronquite, asma e pneumonia, irmãos. Ele vomitava até pelo nariz. E eu fiz esse propósito com Deus, porque eu já era conhecedora do Senhor, né? Então eu fiz esse propósito com Deus de orar na madrugada, não era evangélica. E eu vi, irmãos, uma mão saindo assim do meu quarto, foi no quarto dele. E os médicos se admiraram, falaram: nossa, o pulmão dele era mais preto, irmãos, que uma pessoa que fumou 100 anos. O pulmão dele era podre, irmãos. E o médico se admirou, falou: o pulmão dele é limpinho, esse piá nunca teve bronquite, nunca teve pneumonia. Ele usava aquelas bombinhas, sabe, irmãos? Aquelas bombinhas para asma. E, nossa, era terrível que eu passei com ele, desde que ele nasceu. Mas quando eu fiz esse propósito de 5 minutos com Deus, Deus curou meu filho. Então não desista, ore, interceda, né? Com fé você vai receber. Então, irmãos, eu falo assim que a oração 5 minutos é uma eternidade, né? É um sacrifício, né? No começo. Mas depois vira uma necessidade, né? Depois, com o tempo, você vê que você precisa daquilo, né? Você vira uma necessidade. E depois vira um prazer, né? Então nós temos que chegar a virar prazer. A oração tem que virar prazer na nossa vida, né? Tem que ter prazer de falar com o Senhor, de orar, né? De pedir, de agradecer também, né? Nós temos que agradecer o Senhor, porque o Senhor é bom para nós, né? Lucas 6,12 diz assim: num daqueles dias, ele foi para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus, né? Então, o Senhor Jesus orando, né? Também. João 14,13 diz assim:
Também tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Então, irmãos, Deus às vezes ele faz para nós contar, né? Glorificar o nome dele. Ele faz para nós glorificar. Então, faça um propósito, você contar o teu testemunho, né? O que Deus fez na tua vida. É para o nome dele ser glorificado. É por isso que ele faz as coisas, né? Atos 16, 25. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus com cânticos, e os prisioneiros os ouviam. Então Paulo e Silas ali presos, né, louvava e orava, né? Então as prisões foram todas abertas, né? Romanos 12, 12 diz assim: alegre-se na esperança, persevere sob tribulação, persevere em oração. Então perseverar é insistir, né? Insistir em oração, né? Filipenses 4, 6 diz assim: não fiquem ansiosos por causa de alguma coisa, mas em tudo por orações e súplicas junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. Então o Senhor, quando a gente está ansioso, né, tem alguma coisa, a gente vai lá e ora que Deus limpa, né? Eu tenho essa experiência já com Deus, né? Eu estava ali muito nervosa, estressada. Eu falei, não, vou orar. E Deus limpou aquilo, saiu como se fosse uma mão, irmãos. Foi muito simples assim, sabe? E eu me acalmei. Então, né, quando a gente estiver ansioso, estressado, vamos orar, né? Colossenses 4:2 diz assim: persistam em oração, e ao fazer isso permaneçam despertos e deem graças a Deus, né? Então o Senhor nos ensinando aí para orar. Lá em Mateus ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, né, irmãos? Então vamos orar, o Senhor nos ensinou a orar. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar, né? Aquilo que eu falei. A oração tem que ser sem cessar, não faz mal nada, não prejudica nada, né? Ela só faz, muito pelo contrário, ela faz bem, né? Tiago 1,6 diz assim: mas que ele persista em pedir com fé, sem duvidar de nada, pois quem duvida é semelhante a uma onda do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Então, não adianta orar sem fé, né? Nós temos que crer que estamos falando com o Senhor. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem abertamente os seus pecados uns para os outros e orem um pelos outros, para que seja curado. A súplica do justo tem muito em seus efeitos. Então, né, irmãos, nós temos que orar um pelos outros, né? Principalmente aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, né? Vamos orar por eles, que eles são, né, coitados, né? Não sabem nem o que estão fazendo, né? 1 Pedro 4,7 diz assim: mas está próximo o fim de todas as coisas, portanto sejam sensatos e sejam vigilantes no que se refere às orações. Então o Senhor aí pedindo, né, pra gente orar e vigiar, né? Primeiro vigiar, depois orar, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. O Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele orava, né? Mas o Senhor não precisava orar, né? Porque ele era Deus, ele era santo. Mas por que ele orava tanto? O Senhor orava de madrugada, o Senhor orava sem cessar, irmãos. Por que ele orava tanto? Ele pedia por nós, irmãos. Ele pedia pela nossa alma, pela nossa salvação, para que Deus viesse nos salvar, Deus viesse ter misericórdia de nós, né? Então, Jesus orava por nós, Jesus nos ensinou a orar. Então, vamos orar, né, irmãos? Vamos orar por aqueles que estão precisando, vamos orar pelos nossos parentes, vamos orar pela nossa parentela, vamos orar pelos nossos inimigos, vamos orar por aqueles que estão escravizados, aqueles que estão nos presídios, nos hospitais. Muitas pessoas falam, eu não sei orar, né? Mas você conversa tanto com o seu amigo, com a sua amiga, com seus parentes. Assim você tem que conversar com Deus. E esse não vai fofocar, esse não vai te trair, esse não vai
né, fazer nada contra você, muito pelo contrário, ele vai te abençoar e te ajudar, né? Então senta do lado e fala: Senhor, senta aqui do meu ladinho agora que eu quero conversar com o Senhor, né? Senta ali e fala assim: Senhor, olha, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando daquilo, meu coração tá assim, assado, limpa meu coração, eu tô ofendido pelo fulano que fez isso pra mim, alcança ele, ajuda ele a mudar, né? Fala tudo pro Senhor como se você estivesse falando com o seu amigo. O Senhor tá aí te escutando, né? O coronavírus tá aí, tá tudo parado, mas o Senhor tá do seu lado, te ouvindo, Ele quer te ouvir, Ele sabe tudo, irmãos, que nós precisamos. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos, mas Ele quer nos ouvir, né? Ele quer que nós pedimos para Ele com fé, né? Que tenhamos fé, né? Que o Senhor tá ali abertamente esperando nós conversar com Ele, né? Aqueles que querem aceitar Jesus, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te aceitar agora de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Perdoa os meus pecados, escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Que Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. E ore pela irmã Rose também, que a irmã Rose também precisa, tá, irmãos? E eu oro por vocês também, que Deus abençoe cada um de vocês. Fique todos na paz do Senhor Jesus.